Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de movimentos. Hoje vamos colocar esse movimento na vertical, uma vez que todos os movimentos que nós vimos anteriormente sempre estavam na horizontal. Vamos colocar esse movimento agora na vertical. Bom, o que é um lançamento? Imagina aqui ó, que eu pego uma bolinha e jogo para cima. Então isso é um lançamento para cima, nada mais óbvio, né? Agora eu pego uma bolinha e jogo para baixo. É um lançamento para baixo, tá? Observe uma coisa super importante aqui. Sempre quando vou estudar os movimentos, sempre quando vocês vão fazer um exercício de lançamentos na vertical, eu preciso colocar um eixo de referência. Então esse eixo de referência aqui, ó, ele está colocando um eixo de referência sempre para cima. Então, sempre quando o eixo de referência for para cima, observe que se um corpo é lançado para cima, essa velocidade desse corpo vai diminuindo conforme vai aumentando a altura, tá? Então você lança esse corpo para cima, ele depois de algum tempo ele vai diminuir essa velocidade, até quando atingir a altura máxima. Na altura máxima a velocidade é zero, né? Porque depois ele vai retornar ao teu ponto de partida. Então, se a velocidade para cima vai diminuindo, vocês têm que levar em consideração que a aceleração é para baixo, porque é a aceleração que está puxando esse corpo, né? É o planeta Terra que está puxando esse corpo, produzindo uma aceleração gravitacional. Então, essa aceleração A, que a gente estava usando nas equações anteriores, a partir de agora eu vou chamar de G, porque é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, observe que a aceleração e a gravidade terão sentido esses sinais opostos, tá? Então, se um é positivo, o outro é negativo. Se um é negativo, o outro é positivo, tudo bem? Então, para o lançamento para cima, em que o aluno adotou referencial para cima positivo, a velocidade você pode adotar positivo e a aceleração negativa. No lançamento para baixo, observe que o meu referencial da altura permanece o mesmo. Então, o referencial para cima positivo. O que vocês vão adotar? Sinais da velocidade e da aceleração iguais. Tá? O aluno poderia trocar esse referencial, adotar para baixo positivo? Poderia, não teria problema nenhum. Eu estou usando esses referenciais, foi a apostila também adotou esses referenciais. Tá? O que vocês vão fazer? Bom, vocês vão agora, sempre quando encontrarem um lançamento para cima, vocês vão reescrever as equações do movimento uniformemente que vocês já viram anteriormente. Olha só, na equação horária da velocidade, observe aqui, ó, no lançamento para cima, a única coisa que vai mudar vai ser o sinal, tá? Então, o sinal da aceleração era positivo, então aqui fica negativo, tá? Na equação horária da posição, novamente, o sinal aqui, ó, que está do ladinho da aceleração, fica negativo. Essa é a única mudança que vocês vão fazer. Precisa memorizar uma nova fórmula, uma nova equação? Não, não precisa. Só tem que ter cuidado com isso. O lançamento é para cima. Se o lançamento é para cima, vamos adotar o referencial para cima positivo. Então a aceleração vai ser negativa. É a única mudança que vocês vão fazer. Aqui troquei o ar pelo G, porque aqui a única aceleração que vai estar atuando no corpo é a aceleração da gravidade, tudo bem? Na equação de Torricelli é a mesma coisa, vai repetir a equação, mas no lugar desse mais aqui, você vai colocar um menos. Essa é a única mudança que vocês vão fazer nas equações, tá? E se o lançamento for para baixo, né? Então observe que no lançamento para baixo, o referencial adotado é para cima, que é positivo. Então o referencial para cima é positivo. Se o referencial para cima é positivo, ó, a velocidade está para baixo e a aceleração também está para baixo. Então o que você vai fazer? Vai colocar um sinal diferente, tá, da altura para os dois, no caso negativo, né? Coloca negativo para V e negativo para G, tá? Então essa é a única diferença que vocês vão fazer. Então no lançamento para baixo,
uma vez que você adotou o referencial para cima positivo, coloca menos no V inicial, menos na aceleração. Em todas as equações. Na equação horária da velocidade, na equação horária da posição, ó. Então o V ficou negativo e o G também ficou negativo. Aqui o V inicial vai ficar negativo e esse mais 2A também vai ficar negativo. Tudo bem? Então você pode fazer esse exercício desse jeito que vai dar certo. No entanto, o aluno que quiser considerar o referencial para baixo positivo, pode considerar também. Ó. Se você faz o referencial para baixo positivo, aí fica mais fácil. Tá? Porque se o referencial para baixo é positivo, a equação que vocês vão usar é exatamente a equação do MRUV que vocês já viram. Porque aqui vai ficar positivo, 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 positivo. Tá? Essa é a única diferença. Então só tem que ter cuidado. Adotei referencial para cima positivo, então os sinais serão negativos. Adotei o referencial positivo para baixo, então a fórmula permanece exatamente a mesma coisa. Tá? Tudo bem? E a queda livre? O que é a queda livre? A queda livre vai ser um lançamento para baixo, mas com a velocidade inicial igual a zero. Então, sempre quando o exercício fala assim, um corpo é abandonado. Então, sempre quando o corpo for abandonado, a velocidade inicial é zero. Tá? E a única aceleração que está atuando no corpo é a aceleração da gravidade, sem resistência nenhuma, sem força dissipativa, sem resistência do ar. Então, sempre quando isso acontecer, sempre quando a gente considerar que velocidade inicial é zero, gravidade está atuando, é a única aceleração e não tem resistência, é o que nós vamos chamar de queda livre. Tá? Na queda livre, eu vou usar novamente as mesmas equações. Por que eu vou usar as mesmas equações? Porque continua sendo um problema de movimento uniformemente variado. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a equação horária da velocidade e eu vou cortar esse V inicial, porque V inicial não existe na queda livre. Tem que ter isso em mente. Velocidade inicial não existe em queda livre. Então vem aqui em todas as equações e corta V inicial. E corta V inicial. Tá? Então a V inicial não existe. Normalmente, essa posição inicial a gente pode considerar até zero, tá? Então normalmente essa posição também vai ser zero. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Uma vez que eu adotei o referencial positivo para cima, a única coisa que vai ficar negativo é o G. O G negativo. Mas se eu adotei o referencial para baixo positivo. Então, se você adotou o referencial para baixo positivo, ele fica positivo também. Tá? Então, observe que sempre quando o corpo estiver em queda livre, adote o referencial para baixo positivo e a equação fica muito simples. Ó. Fica apenas o último termo das equações que nós já vimos. Tá? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Fica apenas o último termo. Tá? Então a queda livre é um fenômeno muito mais simples, tá? Do que nós vimos para o lançamento para cima e para baixo. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Lá na apostila de vocês, na página 50, tem esse exemplo aqui. Vamos fazer só a letra A. Ele fala assim, ó, um vaso de flor colocado no beiral de uma janela cai de uma altura. Cai foi abandonado. Foi abandonado, caiu, é velocidade inicial zero. Velocidade inicial zero, queda livre. Então esse é um exemplo de queda livre, tá? Então, de uma altura de 80 metros, desprezando a resistência do ar e considerando a solução da gravidade de 10 metros por segundo, determine o tempo de queda. Então eu tenho que ter uma equação que tem tempo, porque é isso que ele está pedindo, tempo de queda, que tenha a aceleração e que tenha altura, deslocamento, ΔS. A única equação que tem ΔT, ou seja, o tempo, tem a aceleração, gravidade, e tem ΔS, que é a altura, é a equação horária da posição, a sorvetão, né? S é igual a S inicial mais V inicial vezes o tempo mais 1/2 de A vezes T ao quadrado. Então aqui eu vou fazer de dois jeitos. Um jeito, vamos supor aqui que um aluno adotou
o referencial positivo para cima. Se eu adotou o referencial positivo para cima, então ele está caindo, velocidade é para baixo e a aceleração também é para baixo. Então os sinais dessas duas grandezas vão ser o quê? Iguais, mas diferentes desse cara aqui. Ou seja, V inicial e gravidade vão ter sinais negativos, uma vez que vocês adotou sinal positivo para cima. Então observe aqui, ó. Se para cima está positivo, então essa altura aqui é 80 metros. Aqui em cima é 80 metros. Lá embaixo é 0. Muito coerente, né? Então, claro, esse exemplo aqui é um exemplo mais coerente, uma vez que você adotou para cima positivo, para baixo negativo. Então, olha só. Essa é a posição final. Quem é a posição final? 0. Então, 0 igual à posição inicial, que é 80. Velocidade inicial não tem, né? 0. E aqui, ó, eu tenho que colocar menos 1/2 da aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Então, joga esse 80 para o outro lado, vai ficar menos 80 igual a menos 10 dividido por 2, 5, vezes ΔP. Multiplica tudo por menos 1, vai ficar positivo a equação, né? 80 igual a 5t ao quadrado. Joga o 5 para o outro lado, vai ficar 80 dividido por 5, 16. Então, t ao quadrado é igual a 16. T, vou colocar aqui, ó, t igual a 4 segundos, né? Uma vez que a gente sempre adota a raiz positiva. T igual a 4 segundos, beleza, essa é a resposta. Mas você também poderia ter feito de outro jeito, tá? Então, ou como você poderia ter feito? Ou você poderia ter pego o referencial para baixo negativo. Qual o problema de fazer desse jeito? É porque não está coerente com a realidade, né? Porque se você colocou o sinal positivo para baixo, significa que ele parte do 0 e chega a 80. Mas na hora que a gente for fazer a equação, tem algum problema? Não tem problema nenhum, tá? Uma vez que você adotou o referencial para baixo positivo. Então a equação que você vai usar é exatamente a mesma. Sorvetão. S final é igual a S inicial mais V inicial vezes o tempo mais 1/2 de A vezes T ao quadrado. Então, a posição final agora, aqui no exemplo anterior é 0, mas aqui o final agora é 80. Então, vai ficar 80 igual, isso aqui 0, né, posição inicial, velocidade inicial não existe, mas, como a velocidade está para baixo e a aceleração também está para baixo, ó, estão apontando para o meu referencial positivo. Então, posso manter o mais, tá? Posso não, devo manter o mais. 1/2 da aceleração, que é 10, vezes t ao quadrado. Agora, eu faço a equação, ó, observe que isso daqui vai dar exatamente isso daqui, né? Ó, 80, 10 dividido por 2, 5, vezes t ao quadrado. Então, observe que aqui, ó, é exatamente isso aqui. Então, t vai dar o mesmo resultado, 4 segundos. Então, observe que os dois jeitos de fazer estão certos, tá? Os dois jeitos estão certos. Mas esse caso aqui, ó, é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais simples. Então, você pode escolher qual que vai usar. Eu prefiro usar esse daqui, tá? Prefiro usar esse daqui, mas você pode escolher usar qualquer um dos dois. Só tenha cuidado do referencial adotado, tá? Então, o referencial adotado e levar em consideração os sinais da velocidade e da aceleração. Aqui, eu não preciso me preocupar com o sinal da velocidade inicial, uma vez que é 0. Mas se um corpo fosse lançado, aí eu teria uma velocidade inicial. Se eu tenho velocidade inicial, eu preciso levar o sinal dessa velocidade em consideração na minha equação. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Hein?